Olá, estudantes de cálculo 1. Vamos resolver uma questão envolvendo o ponto crítico de uma função. Mostre que a função f de x igual a e elevado a x² menos 2x possui um único ponto crítico e classifique-o em ponto de máximo ou ponto de mínimo. Vamos lembrar a regra do produto e a regra da cadeia. A derivada do produto de duas funções, g e h, é igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. E a regra da cadeia. A derivada de uma função composta, g com h, é a derivada da de fora vezes a derivada da de dentro, no caso aqui h de x. Para determinar o ponto crítico, vamos calcular a derivada da função f, que é uma função composta, uma função exponencial composta com x² menos 2x, e depois achar a sua raiz. A derivada de e elevado a x² menos 2x, que é uma função exponencial, é a própria função, mas é uma função composta, então vezes a derivada de x² menos 2x. Derivada de x² é 2x e derivada de menos 2x é menos 2. Para dar zero, para a primeira derivada ser igual a zero, não importa o valor de x aqui no expoente, que aqui sempre vamos ter um valor positivo. Para dar zero, então, aqui precisa ser zero. 2x menos 2 igual a zero. Então, vamos chegar à conclusão que x igual a 1 para dar zero aqui. Zerando aqui, zera aqui também. Então, x igual a 1 é o ponto crítico. É onde há a mudança de comportamento da função f, de decrescente para crescente. Eu sei que é de decrescente para crescente por conta da segunda derivada aplicada nesse ponto 1. Se a segunda derivada aplicada no ponto 1 dá um número positivo, que é o que deu aqui, temos um ponto de mínimo. Se há um ponto de mínimo, a função passa de decrescente para crescente. Então, a segunda derivada, para calcular ela, vamos utilizar a regra do produto. A derivada aqui é como se fosse o g de x e aqui o h. Então, a derivada da primeira de g, que é 2, vezes a segunda, mais, repete a primeira função, vezes a derivada dessa, que é ela, vezes a derivada de x² menos 2x, porque é uma função composta. Então estamos utilizando a regra do produto e a regra da cadeia juntas aqui por conta dessa função composta. Esse 2x menos 2 aqui está repetindo aqui, então vou reescrever como 2x menos 2 ao quadrado. E vou aplicar a segunda derivada em 1. Como troco o x aqui por 1 e aqui por 1, aqui, se trocar por 1, dá 0, então por isso que eu nem copiei esse pedaço aqui embaixo, porque já zerou aqui. Então, trocando o x por 1, vamos chegar a 2 vezes e elevado a menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre e, que é um número positivo, vezes 2, continua sendo positivo. Se a segunda derivada aplicada no ponto 1 é positiva, dá um número positivo. Isso quer dizer que x igual a 1 é um ponto de mínimo local. E nós vamos ver numa arte no GeoGebra que é um ponto de mínimo global. Temos aqui a função f, e elevado a x² menos 2x, e a primeira derivada. O ponto P aqui de coordenadas 1 e 0 é o ponto crítico, né? 1 é o ponto crítico. É onde há mudança de comportamento da função f de decrescente para crescente. No slide anterior, nós calculamos a segunda derivada para saber que a mudança de comportamento foi de decrescente para crescente,
que x igual a 1 é um ponto de mínimo. Aqui já estamos verificando antes de calcular a segunda derivada, que x igual a 1 é um ponto de mínimo por conta da visualização do gráfico da função f. Mas sem visualizar, precisamos calcular a função f, a função f da segunda derivada, né? F, duas linhas aqui, representando a segunda derivada, que no caso é positiva para qualquer valor real. Então, a função f está mudando de decrescente para crescente em x igual a 1, que é o ponto crítico, confirmado aqui pelo cálculo da segunda derivada em 1. Não só em 1, como em qualquer valor real, a segunda derivada é positiva. Então, a concavidade de f é voltada para cima. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.